Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa 31ª aula do nosso curso. E nesta aula, pessoal, nós vamos falar de um dos teoremas, um dos teoremas mais importantes deste curso, junto com o teorema de Green, o teorema da divergência de Gauss. Mas o teorema de Stokes, pessoal, é um teorema muito importante, tá? É um teorema que vai dar base para muitas coisas. É um teorema facilitador, digamos assim, E a gente vai entender ele, vamos tentar entender ele de uma forma bem simples, tá? Para que a gente possa, nos cursos posteriores, aplicar e saber exatamente como aplicar esse teorema, tá? Eu espero que vocês entendam. Bem, vamos lá, pessoal. No capítulo 5, onde nós estávamos falando de integrais de linha, as integrais curvilíneas, vimos que sobre certas condições, uma integral de linha, uma integral curvilínea, no plano, pode ser transformada em uma integral dupla. Isso foi simplesmente uma aplicação através do teorema de Green, O teorema de Green fala exatamente isso. Você consegue transformar uma integral de linha em uma integral dupla, tá? Você consegue fazer essa transformação através do teorema de Green. Foi basicamente essa a ideia. E o que o teorema de Stokes vai falar? Constitui como se fosse uma generalização desse resultado, Uma generalização. O teorema de Stokes, pessoal, constitui uma generalização do teorema de Green. De que forma? No caso, para o espaço, A gente já sai do plano e vai para o espaço. Mas a gente sabe que o plano é como se fosse uma sub-região, assim, digamos, do próprio espaço, Então, do teorema de Green, uma generalização do teorema de Green para o espaço tridimensional, tá? E pode ser utilizada para transformar, ou seja, determinadas integrais curvilíneas em integrais de superfície, Em integrais de superfície, ou vice-versa. Então, olha só a importância, pessoal. Imagina que você tem uma integral de linha, não consegui resolver de jeito nenhum, ou então deu muito trabalho, muita conta. E aí a ideia é o seguinte: você consegue transformar essa integral de linha numa integral de superfície, E vice-versa, você tem uma integral de superfície, muitas das vezes a superfície é muito complicada, mas você percebe que se muitas das vezes você for analisar ela através das integrais de linhas, em determinadas dos lados daquela superfície, considerando, você consegue calcular integrais de linha e aí você pode transformar uma integral de superfície numa integral de linha, certo? Então, o teorema de Stokes basicamente é isso, é uma generalização do teorema do Green, não mais para o plano, mas para o espaço, Que é a nossa, digamos assim, o mundo em que a gente vive, Basicamente, esse espaço tridimensional. Então, você consegue fazer essa mudança, Transformação de integral curvilínea para integral de superfície, integral de superfície para integral de linha, tá? Além disso, pessoal, esse teorema tem grandes aplicações aí na física, Muitas aplicações mesmo, que eu não vou entrar em detalhes, Tem outras áreas também, tem várias aplicações, eu acredito que na área de vocês também tem várias aplicações, e que é de grande relevância você ter um entendimento, no mínimo, do que se trata o teorema de Stokes, o que você pode fazer com ele, E é isso que eu estou dizendo para vocês. Bem, vamos lá. Então, vamos ao enunciado do teorema, tá? Olha, seja S uma superfície, tá? Só arredar um pouquinho. Uma superfície orientável. A gente já viu o que significa ser orientável, E digamos que essa superfície seja suave por partes e delimitada por uma curva fechada, certo? Delimitada por uma curva fechada, simples, suaves por partes, C. Então, tu tem uma superfície, veja bem, imagine, você tem uma superfície aqui, tá? Você tem uma superfície, essa superfície, digamos, imagina, eu estou pegando esse exemplo aqui, mas poderia ser outro, Então, essa superfície é suave por parte. Observe, essa parte aqui é uma parte suave, essa parte é uma parte suave, essa parte é uma parte suave. Enfim, suave por parte. Orientável significa que em cada ponto você tem um vetor, Cada ponto você vai acabar tendo um vetor aí.
essa superfície é delimitada por uma curva fechada, tá? Então, por exemplo, essa curva, poderia entender aqui como uma parte, essa curva, uma curva, essa outra curva aqui, né? Entendia como uma outra curva, são só curvas fechadas, certo? Então, delimitada por essas curvas, por partes, né? Por uma curva fechada simples, suave por parte C. Perfeito. Então, a superfície S, a curva C. Então, se G, ou seja, um campo vetorial for um campo vetorial contínuo, tá? Com derivadas primeiras também contínuas, as derivadas primeiras da função vetorial G são contínuas e a própria G também é contínua, tá? Em um domínio que contém, né, a união da S com a própria curva C, tá? Então, nós vamos ter que a integral, tá, do rotacional da G escalar o vetor normal ds, né, é igual à integral de linha na curva C, né, de GdR. Ou seja, a integral de linha na curva fechada, né, de GdR. Então, veja bem, pessoal. Veja bem. Isso daqui, essa integral daqui, é uma integral de linha, né? Uma integral de linha de um campo vetorial, certo? Essa daqui é uma integral de uma superfície. A gente sabe se G é uma função vetorial, então o rotacional dela também é, no caso, uma função vetorial, né? É um vetor, tá? Então, isso daqui é uma integral de superfície, né? É uma integral de superfície. E essa daqui é uma integral de linha. Então, através dessa igualdade, se você tiver aqui, você pode vir para cá. Se você tiver aqui, você pode ir para lá, certo? Então, é simples, né? A ideia, pega o rotacional, calcula o rotacional da G, multiplica pelo vetor normal daquela curva e pronto. Meio que a gente já sabe como é a cara desse vetor normal também. Tudo bem? Então, você pode sair, transformar uma integral de linha numa integral de superfície e vice-versa, certo? Onde a integração ao longo de C é efetuada no sentido determinado pela orientação de S, tá? Ou seja, como vemos na figura. Então, imagina que você tenha aqui a sua curva, né, a sua superfície S, tá? E aí, se a tua orientação da tua própria, se o teu vetor normal, ou seja, se a orientação da superfície, a gente sabe que o vetor normal determina a orientação da própria superfície, tá? Então, se o vetor normal estiver, digamos assim, exterior à superfície, né? Exterior à superfície aqui, ou seja, por externo, né? Por esse lado, então a nossa orientação da nossa curva vai ser dada nesse sentido aqui, anti-horário, tá? Anti-horário. Agora, se a nossa orientação da nossa superfície estiver no sentido, digamos assim, for uma orientação interior, né, digamos assim, estiver nesse sentido, nosso vetor normal, então a nossa orientação da nossa curva vai ser no sentido horário. Então, a orientação da curva é efetuada conforme a orientação da superfície S, tá? Então, fique atento com isso, porque você pode chegar no resultado errado se você não estiver atento para que lado aponta o vetor normal. Se é para o exterior ou se é para o interior, tá? Exterior, orientação anti-horário da curva. Interior, orientação horário, né, da curva. Tudo bem? E aí nós vamos tentar, pessoal, reescrever essa equação aqui, essa equação 1, tá? Por quê, pessoal? G é uma função vetorial, tá? Então, nós podemos supor que G, elas têm funções escalares, né? Componentes das seguintes funções escalares. G1, G2 e G3, né? Ou seja, G é igual a G1i, né? Mais G2j mais G3k, tá? Então, suponha que a G é dessa forma.
Então, dessa forma, pessoal, a gente já viu lá quando estava falando de integral de linha de um campo vetorial, tá? Que essa integral aqui, ela pode ser denotada desta maneira, né? G1 dx, G2 dy, G3 dz. Se você não lembra, eu peço que recorde a nossa aula onde nós falamos de integral de linha de campos vetoriais, tá? Uma curva fechada. Então, a gente pode denotar ela dessa forma, tá? Perfeito. E aqui, o que vai acontecer aqui, pessoal? Bem, o que é o rotacional do campo vetorial G, né? Aí você teria que recordar lá, novamente, tá? Que o rotacional, em verdade, é um vetor, né? É um vetor cujas componentes, quando você for fazer todas aquelas contas lá, vai dar exatamente essas diferenças aqui, ó. Tá? É esse vezes esse I, mais esse vezes esse J, esse menos esse K, tá? Observe que aqui você está fazendo o produto escalar com o vetor normal, tá? Produto escalar com o vetor normal, certo? Então, quando você for fazer isso, você vai ter exatamente essa ideia aqui, né? Uma notação também, né? Você fosse abranger, assim, fazer o produto escalar aqui, o normal, né? A gente sabe que é exatamente as derivadas, né? Com relação a x e y, né? E aí aqui, como a gente está derivando aqui, vai ser yz, né? Então vai ficar dy dz, aqui dz dx, e aqui, ó, xy, então dx dy. Então, o fato, pessoal, é que essa equação aqui, se você fosse abrir as contas aqui, né, pegando o rotacional e tirando o produto escalar com o vetor normal, e lembrando que, pessoal, o vetor normal é daquela forma, né, del R, del U, del R, del V, tá? Del R, del V, você vai ter esse vetor. E aí, quando você for fazer isso, você vai acabar chegando numa coisa desse tipo, tá? Desse tipo. Então, lembrando que se o G é dessa forma, então essa equação 2 lá, ela pode ser escrita, a equação 1 pode ser reescrita dessa maneira, tá? Que embora também ainda seja só uma notação, tá? Porque no fundo isso daqui vai estar em função da curva, né? du dx, né? Só que a gente vai acabar vendo que isso aqui é dy dz sobre du dv, du dv, aqui du dv. Então meio que ia acabar cancelando esse du dv com esse du dv. Aí é uma coisa parecida com o que eu fiz quando eu estudei essa notação aqui, tá? Mas se você sentir dificuldade, depois a gente pode ver. Mas isso aqui é só uma notação, tá? Só para induzir. Bem, pessoal, a demonstração desse resultado é claro que eu não vou fazer, né? Mas você pode encontrar no livro do cálculo C, né, da Diva Frame, basicamente nessa página, nessas páginas aqui, né? Mas eu não vou fazer simplesmente pelo fato de que é muito longo, é muito extenso e eu acredito que não seria o nosso objetivo neste curso. Nosso objetivo é exatamente entender o que se trata o teorema, saber como aplicar, tá? Mas para quem tiver aquela curiosidade, está bem feito todos os detalhes lá no livro da Diva, tá? Perfeito, pessoal. Então vamos fazer um exemplo que é para a gente entender melhor. Olha, pessoal, seja S a parte do gráfico de z igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado, onde o z é maior ou igual a zero, com normal exterior. E eu quero determinar, pessoal, exatamente, né, a integral de superfície, né, do rotacional da G, ou seja, a integral de superfície exatamente do rotacional da G aqui, normal ds, sendo G essa função, tá? Sendo G a função 3, Z 4x, 2y. Queremos calcular aí. Perfeito. Então, ó, inicialmente vamos ver graficamente quem é a nossa superfície S e a nossa própria curva C, tá? Bem, observe. Z é igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado. A gente sabe, pessoal, que se fosse z igual a x ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado,
é um paraboloide, né, com cavidade voltada para cima, centrada na origem. Quando a gente pegou menos, então meio que o paraboloide se inverte, né? Então, a concavidade, assim, digamos, dessa parábola aqui volta para baixo, né? Então, e mais, né? O Z, né? Observe que ele começa no 9 e aí ele vem decaindo. Então, de certa forma, né, como essa superfície aqui, que é o meu objetivo, né, estudar exatamente como traçá-la, né? Mas a visualização geométrica da nossa superfície é essa daqui, ó. É um paraboloide que termina exatamente aqui no ponto 9, né? Ponto 9, e aí você vem descendo até a origem, porque o Z é maior ou igual a zero, então não pode vir mais para cá, tá? Perfeito. E aí, o que eu peço para você notar, né? Que a normal, neste caso, considerada, é a normal exterior, tá? A normal exterior. Com normal exterior. Se a normal é o vetor normal exterior, então, como é que fica a nossa orientação da nossa curva? Observe que a nossa curva C é a curva que determina esse paraboloide. No caso aqui é uma circunferência, né? Que você pode observar aqui, exatamente projetada no plano XY, quando você chega aqui exatamente na origem, você tem uma curva de centro na origem e raio 3, né? Você pode observar daqui, né? Quando você faz isso aqui, o Z igual a zero, né? No solo, Z é zero. Então, você tem aqui que a tua curva vai ser x² mais y quadrado, jogando para cá, né? Igual a 9, que você pode escrever como 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Então, aqui está a nossa curva C, que meio que determina o nosso paraboloide, né? A curva que determina o paraboloide. Então, como vai ser a orientação dessa curva, pessoal? A orientação da curva. Se a normal é exterior, né, aponta para fora, então a nossa curva tem que andar no sentido anti-horário, né? Anti-horário, nesse sentido, certo? Então, perfeito. Então, nós já temos isso. Agora, vamos usar uma representação vetorial de C, né? Bem, a gente já sabe, né, que uma representação vetorial da nossa curva C é uma circunferência aqui, né, de centro na origem, e uma própria representação, no caso de forma de representação das coordenadas polares, né, é o que? É R, o X é R cosseno θ e o Y é R seno θ. Só que nesse caso o raio é 3, né? Então vai ser 3 cosseno de T, 3 seno de T e o Z nesse caso é 0, porque está aqui no centro, na origem, né? E claro que a nossa curva dá uma volta completa, então o T vai variar de 0 a 2π, né? Perfeito, pessoal. E aí, olha o que aconteceu. Eu teria que calcular, para mim calcular esse valor aqui, essa integral, eu teria que calcular o rotacional da G, calcular o vetor normal, né, dessa casa, depois tirar esse produto escalar, calcular uma integral dupla, né, ia dar mais trabalho nesse caso. Mas, pelo teorema, né, aplicando exatamente 1, né, a equação 1, o que a gente tem? Que essa integral aqui de superfície, ela é dada com uma integral de linha nessa curva fechada de GdR, certo? De GdR. Então, em particular, a gente viu lá, quando a gente definiu nas aulas bem anteriores, quando a gente definiu de função integral de linha de um campo vetorial, que como é que a gente calcula a integral de linha de uma função vetorial? É o G aplicado na curva vezes a derivada da curva, né? Escalar a derivada da curva, certo? Então é simples. A curva está aqui, a derivada dela a gente pode obter facilmente, e aí é só aplicar G na curva, tá? Perfeito. Então como é que vai ficar, pessoal? Primeiro, quem é a derivada da curva? Deriva-se aqui em relação a t, a derivada do cosseno menos o seno, né? Então vai ficar 3 menos 3 seno t. A derivada do seno é o cosseno, vai ficar 3 cosseno t, né? E a derivada de 0 é 0, certo? Perfeito. Agora vamos aplicar G na curva. A curva está aqui, a nossa função G, lembre, é 3e mais 3e 4x 2y, tá? 3e, então vai ficar 3 vezes o z. Só que quem é o z? O z é 0 na nossa curva. Então fica 3e, 4
vezes o x. Só que o x é 3 cosseno t. Então, vai ficar 4 vezes 3 cosseno t. Vírgula 2y, né? 2y. Então, 2 vezes o y, só que o y é 3 seno t. Então, 2 vezes 3 seno t. Aí, eu tiro o produto escalar e calculo em relação a t. Bem, quando a gente for fazer aqui, ó, aqui dá 0, né? Vezes esse dá 0, né? Aí, aqui é a mesma coisa. Vai ser esse vezes esse, também vai dar 0. Então, o único que vai ser esse vezes esse, né? Que vai aparecer. Então, vai ficar 12 aqui, que dá 12 vezes 3, 36. Cosseno t vezes cosseno t, cosseno ao quadrado de t. 36 eu posso tirar para fora, né, da integral. E aí, observe que aí é simplesmente você calcular... Você lembra da propriedade, né, que o cosseno ao quadrado de t pode ser escrito como meio mais meio cosseno de 2t dt, tá? E aí, a integral disso daqui é 1 sobre 2t mais 1 sobre 4 seno de 2t, tá? A integral. Pronto. E aí, é só fazer o cálculo de 0 a 2π, né? Quando for 2π, aqui vai aparecer 2π, né? 2π sobre 2 mais 1/4 do seno de 2π, 2 vezes 2π, que dá seno de 4π, que é 0. E quando for 0, aqui 0, e aqui dá seno de 0 também, que é 0. Então, isso aqui vai dar simplesmente, né, 36π. Esse é o nosso resultado, tá? Um outro exemplo, pessoal, imagina que agora a gente queira calcular a nossa integral, né, agora eu quero calcular uma integral de linha. Tá aqui a nossa função vetorial, né? Tá aqui o G1, o G2 e o G3, né? G1, G2, G3, tá? G3. Olha, eu quero calcular essa integral de linha, onde C é a intersecção do cilindro. Esse cilindro com o plano y igual a z, no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário. Então, isso aqui já diz também como seria a orientação da nossa superfície. Perfeito. Recordando novamente, G1, G2, G3, tá? Logo, usando a identidade 2, né? Vamos fazer o seguinte. Agora, vamos usar a identidade 2, né? Olha, essa curva aqui, a integral de linha na curva C dessa função, dz, pela identidade 2, pessoal, observe. Tá aqui, ó. Eu tenho que calcular quem é de g dy, a derivada de g3 em relação a y, a derivada de g2 em relação a z, tá? Até agora eu vou ter que ficar indo e voltando. Olha, a derivada de 3 em relação a y, que dá 2, ó, isso aqui dá 0, isso aqui dá 2, e a derivada de g2 em relação a z. Então, aqui 0 e aqui dá 2. Então, vai ficar 2 menos 2 dy dz, tá? Agora, voltando lá, eu teria que calcular a derivada de G3, deixa eu ver. G3 em relação a z, tá? Eu tô olhando para cá agora. G3 em relação a z, como não depende de z, dá 0, né? Ou poderia ser G1 também em relação a z. Menos a derivada, sei que tem que ser em relação a x e tem que dar 1. Deixa eu ver aqui. Menos no 2, a derivada de G1 em relação a z, que dá 0 lá. A derivada de G3 em relação a x. A derivada de G3 em relação a x. A derivada de G3 em relação a x dá 1, né? Dá 1. dz dx. Mais, né? Aí voltando aqui, só para a gente finalizar. Derivada de G2 em relação a x, a derivada de G1 em relação a y. G2 em relação a x, G1 em relação a y. G2 em relação a x, então dá 1, ó. E G1 em relação a y, que dá 1 também. Então, observe, aqui vai ficar 2 menos 2, que dá 0. Aqui vai ficar 1 menos 1, que dá 0. E aqui vai ficar simplesmente menos 1 dz dx. E aí eu posso colocar esse menos aqui na frente. Vai ficar a integral de 0. Integral dupla na superfície S dz dx. Perfeito. Agora eu preciso fazer aquela parametrização, né, da circunferência, né? Perfeito. A gente sabe que na nossa região, né, ela é delimitada, digamos assim, pela curva C, que é a superfície, digamos assim, a nossa superfície, essa paraboloide aqui, né?
onde o x e o y depende exatamente dessa circunferência aqui, a delimitação da curva, né? Em coordenadas polares a gente já sabe como é que a gente faz essa parametrização. O x vai ser r cosseno θ, né? O x vai ser r cosseno θ e o y vai ser z seno θ. Aí eu peço para você olhar para cá, né? Porque a gente tem a intersecção desse cilindro aqui com o plano z igual a y. Eu estou olhando lá para cima da figura lá de cima. Mas eu não preciso olhar isso, pessoal. Só estou olhando aqui, ó. Agora eu mostrei essa figura aqui, só que essa figura aqui é da outra, tá? Outro exemplo, estou confundindo. Olhe só para cá, né? A gente sabe da parametrização disso daqui, né? R cosseno θ, R seno θ. Só que o Z, nesse caso aqui, é a intersecção com o plano Z igual a Y. Então, o que significa isso, pessoal? Se o X é R cosseno θ, o Y é R seno θ, e o Y é igual a Z, né? Então, o Z também é R seno θ, tá? E nesse caso, o R vai variar de 0 a 1, né? Lá, que é exatamente a nossa região aqui, ó. O raio maior que é 1, né? Então, a superfície vai variar de 0 a 1. E o θ vai de 0 a 2π, que é a volta completa, tá? Então, a gente já sabe quem seria x, quem seria y, né? Nesse caso. Claro que a gente vai precisar disso no caso aqui da nossa superfície. Aqui a gente nem vai precisar tanto. Mas a gente precisa saber quem é dz dx, né? Uma vez que a gente está trocando para r e θ. E agora eu vou explicar exatamente aquela coisa que eu falei, venho comentando nos vídeos anteriores, né? Que dr, du, dv igual a r, dr, dθ, né? Eu vou falar agora. Eu vou explicar para vocês, pessoal, peço que a gente recorde um pouco, uma propriedade importante, que é, no caso, a mudança de variável na integral dupla, tá? Vamos observar o seguinte, que a mudança de variável numa integral dupla, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Se você tem uma integral de superfície de f de x, y, dx, dy, imagina que eu quero trocar a variável x e y para u e v. Então, a fórmula que rege essa mudança de variável é essa daqui, tá? É f aplicado na, digamos assim, numa curva, assim, na superfície, nas coordenadas das superfícies, né? Vezes esse determinante du, dv. Só que esse determinante aqui, pessoal, esse determinante aqui, ele é exatamente o determinante jacobiano, tá? Então, de certa forma, você continua com a tua função aplicada na curva, tá? Só que isso daqui é meio que estaria fazendo papel desse dx dy, tá? Dx dy é trocado por isso, tá? Onde, quem é esse determinante aqui, ó? Esse determinante aqui. Acho que até faltou isso daqui, né? Nesse caso aqui, ó, esse determinante aqui é o determinante jacobiano de x e y. Como é que você faz? Ó? Você tem aqui del x, del y. É sempre o que você quer trocar que aparece na primeira. E aí você coloca embaixo del u, del v, que é exatamente o que as variáveis que você quer trocar. Então, beleza. Então, como é que a gente vai fazer isso? Você tem que fazer o seguinte, você pega de cima, conserva, aí você vai derivar em relação a u e v. Então, vai ficar del x, del u, del x, del v. Ó, peguei a primeira, derivei em relação a u e em relação a v, tá? E aí depois, você vai pegar, fixa o y aqui, então vai ficar del y, del u, del y, del v. Então, esse determinante jacobiano aqui é o que vai aparecer aqui. E aí, basicamente, dx, dy é exatamente esse determinante jacobiano, du, dv, certo? Então, no nosso caso, né? No nosso caso, observe que a gente está com que coordenadas? Z e x, né? A gente quer trocar dz, dx para quem, pessoal? A gente quer trocar dz, dx para r e θ. Então, ó, eu quero fazer del z, dx para r e θ. Então, isso daqui vai ser o quê? Del z, del r, del z, del θ, del x, del r e del x, del θ, tá? Esse determinante. Agora, você precisa saber quem são essas funções. Primeiro, quem é z? Olha aqui. Tá aqui o z, ó. Então, tu tem que derivar z em relação a quem? A r.
Quando tu deriva z em relação a r, o seno θ é uma constante, a derivada de r é 0, né? Opa, desculpa, a derivada de r é 1, tá? Derivando em relação a r, a derivada de r é 1. Então, fica 1 seno θ, para isso é só seno θ. Quando você agora deriva o z em relação a θ. Quando eu derivo o z em relação a θ, o r é constante e a derivada do seno é o cosseno. Então, vai ficar r cosseno θ, tá? E aí, agora vamos para o outro. Agora temos que derivar x em relação a r e x em relação a θ. Então, observa, o x está aqui, ó. Quando deriva x em relação a r, dá o cosseno θ, tá? E quando deriva x em relação a θ, então vai dar, a derivada do cosseno é menos o seno, então vai dar menos r seno θ. Aí tem que tirar esse determinante aqui, ó. Então vai ficar seno θ, né? Seno θ menos r, tá? Seno θ menos r. Aqui estava certo mesmo, o módulo a gente calcula depois, tá? Desculpa, estava certo aqui. Esse quociente aqui é o determinante jacobiano, tá? Depois você calcula o módulo do determinante jacobiano. Perfeito. Então, vai ficar aqui, ó, seno vezes seno dá seno ao quadrado, menos r, né? Menos r seno ao quadrado. Aí, aqui vai ficar assim, ó, menos da fórmula no determinante, r vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Então, fica menos r cosseno ao quadrado. Poderia colocar menos r em evidência, tá? E ficaria simplesmente seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso daqui é 1, tá? E aí aqui vai ficar simplesmente menos r. E aí quando eu passar o módulo, né, que é o que aparece lá na fórmula, então o módulo disso daqui, né? O módulo disso daqui vai ser o módulo disso daqui, né? Só que o módulo de menos r é o próprio r, tá? Perfeito. Uma vez que o r é positivo, tá? O raio. Então, pessoal, a gente já está apto a fazer a nossa mudança de variável, né? Porque no fundo a gente nem precisou tanto desses dados aqui, a não ser para trocar o dz dx aqui por dr dθ, tá? Então, isso daqui é dr dθ. Então, essa integral que a gente estava aqui, ó, a integral que a gente estava bem aqui, ó, bem aqui, vai aparecer esse menos, aí a gente vai trocar a nossa região S aqui para o R variando de 0 a 1 e o θ variando de 0 a 2π. E dz dx a gente acabou de ver aqui, que é exatamente R, né, que é o determinante jacobiano, vezes dr dθ, tá? Perfeito. Então, pessoal, trocando aqui a nossa região R de 0 a π, de 0 a 1 de R dθ, tá? E aí vai ficar como? A integral de R é R ao quadrado sobre 2, né? Opa. R ao quadrado sobre 2, certo? E aí, quando for de 0 a 1, vai dar simplesmente 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 de 0 a 2π dθ. Aí vai ser 1 sobre 2 θ, né? De 0 a 2π, que vai dar menos π por causa desse menos daqui, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Preste atenção com essa questão dessa mudança de variável aqui. Aí, por exemplo, aqui eu tivemos sorte que zerou esses caras, né? Zerou esses caras. Imagina, por exemplo, que não tivesse zerado, né? Não tivesse zerado. Então, você teria que fazer a mudança de variável também dy, dz, né? Para dr dθ, depois dx, dy para dr dθ. Enfim, teria várias coisas para fazer aí, então teria um trabalho bem grande. Bem, pessoal, eu não fiz um exemplo, que eu acho que até o livro faz, que é um exemplo, acho que é o exemplo 1 do livro, que basicamente ele te dá uma superfície dessa forma, tá? Ou seja, ele te dá 3 pontos e aqui você vai ter uma região determinada por esses 3 pontos e aqui o ponto da origem também, tá? Então você tem essa superfície aqui, né? Essa superfície. Observe, pessoal, que essa superfície ela é, digamos assim, delimitada por 3 partes, né? Essa parte aqui da frente, essa aqui do lado e essa do outro lado, certo? E essa do outro lado. Então, para você calcular uma integral dessa superfície de linha, né? Para você calcular a integral de linha dessa região aqui, você teria que calcular 3 integral de linha, né? Que você teria que calcular, por exemplo, nessa curva, né?
nessa curva aqui, por exemplo, né? Aí depois você ia ter que calcular a integral de linha nessa outra curva, né? E depois você teria que calcular nessa outra, certo? Então, pessoal, esse trabalho todo poderia ser resumido simplesmente. Você poderia trocar o trabalho de calcular 3 integral de linha pelo fato de você calcular uma integral de superfície. Pegava essa superfície toda e calculava a integral de superfície, certo? Então, é muito interessante esse teorema de Stokes justamente por causa dessas coisas, tá? Que você pode, muitas das vezes, facilitar muito o seu trabalho, trocando integral de superfície para integral de linha ou vice-versa. Muitas vezes o trabalho menor é você calcular realmente a integral você calcular realmente a integral de superfície. O trabalho pode ser menor, né? Mas em outros casos fica mais direto você calcular simplesmente a integral, digamos assim, da superfície ao invés da integral de linha, tá? Então, fica a critério de vocês, né? É um teorema muito importante, eu espero que vocês tenham entendido. Assistam com calma, leiam, refaçam os exemplos. O curso está ficando difícil, o curso é difícil, tá? Então, realmente tem que ter muita paciência, tem que tentar entender com calma, que é complicado essa parte aí. A pessoa tem que refazer, tem que copiar, tá? Tem que ler o livro para poder ir pegando as manhas, tá? Então, até a próxima e espero que vocês tenham entendido.